A paz de Deus, irmãos. Você está enfrentando dias difíceis no seu trabalho, na sua casa, ou sente que as portas estão fechadas para você? Já orou, chorou e parece que Deus está em silêncio, que o céu não responde e que a humilhação ou o desprezo tomam conta do seu coração? Talvez você esteja pensando, será que Deus ainda ouve o clamor do pequeno, do humilde, daquele que o mundo faz questão de esquecer? Se você já passou ou está passando por isso, eu te convido. Assista esse testemunho até o fim. Hoje, sua fé vai ser renovada, porque você vai ver que o nosso Deus não mudou. Ele ainda responde, ainda faz milagres, ainda honra o que confia nele mesmo quando tudo parece perdido. Antes de começar esse testemunho, eu quero te pedir, se inscreva aqui no canal e faça parte da nossa comunidade. Aqui, todos os dias, nós postamos histórias reais e testemunhos de fé que vão fortalecer a sua esperança, renovar o seu ânimo e mostrar que Deus está cuidando dos detalhes, mesmo quando a gente não percebe. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de um milagre e deixe seu comentário contando de onde você nos acompanha. Porque juntos, como igreja, como família de fé, podemos ir mais longe e ser canal de bênção para muitas vidas. E agora, irmãos, abre o coração, porque o testemunho de hoje é da nossa irmã Rosinalva, conhecida por todos como Nalvinha, e na igreja, como Irmã Nalva. Uma jovem que saiu do sertão do Nordeste aos 17 anos e foi trabalhar como empregada numa mansão em São Paulo em 1978. O que ela viveu ali, as lutas, as humilhações, mas também o milagre e a transformação que Deus operou naquela casa, vai mostrar para você que Deus não mudou e que quando a gente permanece fiel, o impossível acontece. Rosinalva ainda era quase uma menina quando deixou para trás o sertão seco e poeirento do Nordeste, levando na mala apenas algumas peças de roupa, uma Bíblia surrada de tantas lágrimas e uma fé simples, daquelas que não se aprende nos livros, mas na vida dura, nas noites em claro, nos cultos de mocidade e nos bancos frios das igrejinhas de chão batido. Saía de casa olhando para trás, com o coração apertado pela saudade dos pais e dos irmãos menores, mas com aquela esperança mansa de quem sabe que Deus cuida até do pardal quando cai do telhado. E foi confiando nisso, na providência divina, que embarcou no ônibus que cruzava estradas infinitas rumo a São Paulo, em 1978, sonhando com uma vida melhor, com trabalho digno, com a chance de ajudar a família. Chegou sozinha na rodoviária, perdida no meio da multidão apressada, o cheiro de gasolina misturado ao da chuva recém-caída no asfalto, o barulho dos alto-falantes chamando para destinos que ela nem sabia pronunciar direito. Mas não demorou a encontrar alguém da Irmandade que lhe estendeu a mão. Lhe deu abrigo por uns dias e logo lhe indicou o trabalho como doméstica na mansão da família Guimarães. Gente rica, de nome conhecido no bairro, mas que, naquela época, ainda conservava no rosto da matriarca e do velho patrão um pouco da bondade dos tempos antigos. Ali, Nalvinha foi recebida como quem recebe um parente distante. Comida na mesa, cama limpa, respeito e até carinho sincero de Dona Esther, a dona da casa, que sempre dizia: "Rosinalva, você é como uma filha para mim." Os anos passaram devagar no início. Nalvinha, mesmo sentindo o peso da saudade, fazia do seu trabalho um louvor, limpando cada canto com esmero, cuidando dos detalhes, sempre com hinos nos lábios e orações silenciosas no coração. Costumava acordar antes do sol nascer para orar de joelhos, pedindo força, proteção e principalmente que o Senhor jamais deixasse sua fé esfriar. Dona Esther, curiosa com aquela menina de tranças longas e sorriso tímido, certa vez perguntou por que ela nunca reclamava das tarefas pesadas. "Ah, dona, quem tem Deus não reclama, só agradece", respondeu Nalvinha, com os olhos brilhando de sinceridade. O tempo parecia bom demais para durar.
Depois de alguns anos, veio o dia triste do falecimento dos velhos patrões. Um silêncio estranho tomou conta da casa e com ele vieram as mudanças. Os filhos de Dona Esther, agora senhores da mansão, não carregavam a mesma doçura dos pais. Eram jovens frios, preocupados apenas com os negócios, as festas, as viagens, e nunca esconderam o incômodo com a presença de Nalvinha, aquela cabocla do norte, como diziam pelas costas, que mesmo trabalhando tanto, parecia invisível para eles. A mansão, antes cheia de música e risadas, se encheu de ausências, portas fechadas, conversas sussurradas, olhares atravessados. Foi aí que começaram as humilhações. Primeiro cortaram a comida, depois o salário. Dificultaram tudo. Proibiram Nalvinha de sair nos domingos para congregar. Diziam que serviço de igreja não paga contas, que esse negócio de oração é perda de tempo. Riam de sua simplicidade, criticavam seu sotaque, tratavam-na como se fosse menos que a poeira que limpava todos os dias. E ela? Chorava em silêncio, sozinha no quartinho dos fundos, mas nunca reclamou. Antes de dormir, dobrava os joelhos e derramava tudo aos pés do Senhor, pedindo misericórdia, não para si, mas para aquela família que ela tanto amava, mesmo sendo tratada como invisível. Muitas vezes, a vontade de ir embora foi grande, mas Nalvinha não tinha para onde ir, nem condições de voltar para o Nordeste sem ao menos conseguir mandar um dinheiro para a família. E assim, entre lágrimas, fé e resignação, os dias foram se acumulando, pesando nos ombros de uma menina que já carregava o mundo nas costas. Quem via de fora não imaginava a batalha espiritual que ela enfrentava sozinha, cada madrugada em oração, cada noite em que sentia o medo do futuro. Mas mesmo assim, acreditava que Deus tinha planos maiores, que, como diziam nos cultos, quem espera no Senhor nunca é envergonhado. O tempo passava e ninguém sabia das sementes de fé que Nalvinha plantava naquele lugar. Sempre que podia, deixava um versículo anotado em um papelzinho, escondido nas gavetas, para que algum membro da família, um dia, encontrasse. Era seu jeito de evangelizar em silêncio, de pedir a Deus que tocasse aqueles corações endurecidos. E sempre que o coração doía mais forte, ela se lembrava dos hinos cantados na mocidade, do exemplo de fé da mãe, das promessas feitas ainda criança na beira do rio, no sertão. Sei que o Senhor não me trouxe aqui para me abandonar, e se for para sofrer, que seja para o teu nome ser glorificado. E assim seguiu, vivendo dias de sombra e esperança, até aquela manhã em que tudo mudou para sempre. O que aconteceu naquela casa, naquele instante, era impossível de prever, mas foi ali, quando todas as forças humanas já haviam se esgotado, que Deus decidiu escrever uma nova história para a irmã Nalva. O clima daquela manhã era estranho, como se o ar estivesse mais pesado e a mansão toda soubesse, antes de qualquer um, que algo grandioso estava prestes a acontecer. Nalvinha já havia feito suas tarefas como de costume, mas o coração batia inquieto. Desses dias em que a gente sente que Deus vai mexer em tudo, mesmo sem entender por quê. No meio do corre-corre da casa, ela ouviu de repente um grito diferente. Não era bronca nem discussão. Era um chamado de puro desespero, um clamor que atravessou as paredes grossas e gelou até o último fio de esperança. A criança da casa, o caçula dos patrões, havia se engasgado enquanto comia, e em segundos o pânico tomou conta de todos. Nalvinha correu ao ouvir os gritos dos irmãos e dos empregados. Encontrou o menino desfalecido nos braços da mãe, já ficando roxo, olhos parados, a vida fugindo rápido demais. A mãe gritava, o pai tremia, ninguém sabia o que fazer. Os patrões, tão acostumados a resolver tudo com dinheiro e ordens, agora estavam de mãos atadas diante de um sofrimento que nem todo o ouro do mundo podia evitar. O desespero era total, e cada segundo parecia uma eternidade. Naquele caos, Nalvinha sentiu uma força que não vinha dela.
Aquela mesma coragem que tantas vezes a fez suportar injustiças agora se transformava em ação. Sem pensar duas vezes, ela se ajoelhou ali mesmo, segurou o menino nos braços e começou a orar em silêncio, pedindo a Deus direção e sabedoria. Enquanto o desespero aumentava, ela lembrou do que aprendera com sua mãe. Filha, quando tudo falhar, dobra o joelho e clama, porque Deus ouve até o gemido mais escondido. E ali, debaixo do olhar incrédulo dos patrões e de todos da casa, ela começou a agir, fazendo o que sabia, guiada pela fé. Massageou o peito da criança, buscou no fundo do coração uma última esperança e não parou de orar um segundo sequer. No início, os patrões mal acreditavam no que viam. Alguns zombavam baixinho, outros olhavam como quem espera o pior, mas ninguém ousava impedir Nalvinha naquele momento. O silêncio era cortado apenas pelos soluços da mãe e pelos comandos desesperados do pai, até que, de repente, a criança deu um leve suspiro, tossiu fraco e começou a voltar aos poucos, ainda pálida, mas com vida nos olhos. Foi um instante de alívio e incredulidade. Ninguém soube explicar o que aconteceu ali, mas todos viram que foi através das mãos e da fé daquela moça simples que a esperança voltou a reinar na mansão. O médico chegou logo depois, chamado às pressas, e ao examinar a criança não se conteve em dizer: se não fosse pela rapidez e coragem da Nalvinha, não haveria mais nada que pudéssemos fazer. Ela salvou essa vida. Aquela frase, dita diante de toda a família, caiu como um raio em cada coração. Pela primeira vez, Nalvinha não era invisível, era sim o instrumento de um milagre. A partir daquele dia, tudo mudou no olhar dos patrões. O respeito e o reconhecimento começaram a nascer de uma semente plantada no susto, mas regada pelas lágrimas de uma mãe agradecida. O filho mais velho, que sempre fizera pouco caso de Nalvinha, passou a tratá-la com mais respeito, ainda que sem saber como pedir perdão. A própria patroa, que até então limitava os horários da igreja e vigiava cada passo da moça, passou a olhar com olhos de quem vê alguém que carrega Deus de verdade no peito. E mesmo que o orgulho da família ainda demorasse a ser quebrado, ninguém mais duvidou que havia algo diferente naquela empregada. Para Nalvinha, aquele milagre não era motivo de vanglória, mas de gratidão. Todas as noites, ela dobrava os joelhos e agradecia, não pela mudança da família, mas porque Deus a usou naquele momento extremo para mostrar que, por mais pequena que o mundo a visse, nas mãos de Deus ela tinha valor infinito. O testemunho começou a se espalhar pela vizinhança, chegando até na igreja, onde muitos irmãos se alegraram e renovaram sua fé. E, para Nalvinha, aquilo era só o começo do que Deus ainda faria naquela casa. Mas a transformação verdadeira é sempre um processo. O orgulho não cai de uma vez. As marcas das palavras e dos gestos ainda precisariam ser curadas com tempo, diálogo e, acima de tudo, perdão. Só que dali em diante, as portas do coração daquela família já não estavam mais trancadas para o amor de Deus. E a semente que antes era desprezada, agora crescia em terra fértil, pronta para dar frutos de reconciliação e de esperança. Depois daquele almoço que selou o início de uma nova história, a vida de Nalvinha foi se transformando em silêncio, como acontece com as coisas que Deus faz. Devagar, mas com firmeza. Agora, ela não era mais apenas a empregada da casa. Era considerada parte da família, alguém cujo valor ninguém mais ousava questionar. A cada dia, pequenos gestos demonstravam o quanto os corações tinham mudado. Já não havia mais ordens ríspidas, nem olhares de desprezo, nem barreiras para ela frequentar a igreja. Pelo contrário, até os patrões começaram a pedir conselhos sobre fé, a perguntar sobre a palavra e a ouvir seus testemunhos, como quem escuta a própria voz de Deus falando através de alguém simples.
O menino, antes sempre sob cuidados médicos, tornou-se um jovem forte e saudável, e cada aniversário era motivo de festa e gratidão. Não havia celebração naquela casa sem que Nalvinha fosse chamada para orar, agradecer, abençoar, porque todos sabiam, no fundo, que não era apenas ela. Era o Deus dela que habitava ali, mudando ambientes, curando feridas, reescrevendo histórias. Com o tempo, o testemunho de Nalvinha ultrapassou os muros da mansão. Vizinhos curiosos, parentes distantes e até amigos que antes olhavam com preconceito começaram a frequentar o lar, buscando oração, aconselhamento e querendo saber que segredo era esse que havia mudado tudo. E Nalvinha, com o mesmo jeito humilde de sempre, respondia: o segredo é Jesus, é confiar mesmo quando não faz sentido, é perdoar mesmo quando dói, é amar sem esperar retorno. Quando os anos passaram e os patrões já estavam de cabelos brancos, decidiram algo que surpreendeu a todos. Chamaram Nalvinha, sentaram-se à mesa com ela e, com lágrimas nos olhos, anunciaram que ela seria reconhecida oficialmente como parte da família. Mais do que isso, decidiram dividir com ela uma parte da herança, como sinal de gratidão e justiça. Aquilo foi notícia na vizinhança inteira. Uns aplaudiram, outros duvidaram, mas ninguém podia negar que era obra de Deus. Aquela moça que chegou tão nova, sofrida e desacreditada, agora era honrada não pelo que tinha, mas pelo que era. Fiel, corajosa, perseverante e, acima de tudo, instrumento de milagre e conversão. E assim, irmã Nalva continuou sua caminhada, nunca deixando o coração se encher de orgulho, mas sempre atribuindo tudo ao Senhor. Sempre que perguntavam se ela esperava por tamanha recompensa, respondia sorrindo: eu só queria servir a Deus e cuidar da minha família. O resto Ele faz do jeito dele. Se Ele me honrou aqui, é porque Ele sabe o quanto fui pequena e o quanto precisei dele todos os dias. A mansão, que um dia foi lugar de dor e humilhação, agora se tornara um lar de louvor e testemunho. E muitos que passaram por ali saíram transformados, crendo que Deus ainda honra quem permanece fiel, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando o mundo só enxerga a aparência, mesmo quando a resposta demora, mesmo quando a recompensa parece impossível. E assim, o tempo seguiu seu curso, e a mansão, que por tanto tempo fora marcada por silêncio e dureza, se tornou palco de bênçãos e renovação. Não havia reunião de família, Natal ou aniversário sem que a presença de Nalvinha fosse celebrada. Não apenas pela lembrança do milagre, mas porque, com o passar dos anos, todos reconheceram que o maior presente que receberam não foi apenas a vida do menino restaurada, mas a oportunidade de aprender o verdadeiro valor da fé, da humildade e do perdão. Aos domingos, a cena era outra. A família inteira reunida para ir à igreja, agora não mais por costume, mas por desejo sincero. Muitos daqueles que um dia desprezaram o Evangelho passaram a servir a Deus, foram batizados e começaram a trilhar o mesmo caminho de fé que Nalvinha havia aberto com lágrimas e oração. Era bonito ver como aquela mulher, antes tão pequena aos olhos do mundo, agora era referência para os jovens, consolo para as senhoras e conselheira para quem precisasse, não pelo que sabia de letras, mas pelo que carregava no coração. E foi numa dessas reuniões de testemunhos, já com cabelos prateados e olhar tranquilo, que Nalvinha, ou melhor, irmã Nalva, foi convidada a contar sua história. A igreja ficou em silêncio quando ela começou, mas logo lágrimas e suspiros encheram o salão. Muitos ali sabiam da fama do milagre, mas poucos conheciam a fundo a jornada de provação, humilhação e perdão por trás de tudo. E à medida que ela relatava cada detalhe, da dor de ser impedida de congregar, das noites sozinha chorando, das humilhações suportadas, mas também da certeza de que Deus ouvia cada clamor, o Espírito de Deus renovava a fé de todos, mostrando que, enquanto houver alguém disposto a servir, amar e confiar,
o impossível pode acontecer. Ao terminar seu testemunho, Irmã Nalva olhou para a igreja e deixou uma mensagem para todos que já se sentiram pequenos, esquecidos ou humilhados. Meus irmãos, nunca deixem de confiar. Ainda que pareça que tudo está contra você, ainda que as portas estejam fechadas, ainda que te falte força, Deus vê o escondido. Ele não falha. Ele não chega atrasado, e mesmo quando a resposta demora, ele já preparou o milagre. Só ele transforma a humilhação em honra, lágrima em sorriso, perseguição em testemunho. E se hoje estou aqui, é porque ele ouviu cada oração feita naquele quartinho de empregada, e vai ouvir a sua também. A igreja se levantou em oração. Muitos irmãos choraram de gratidão e esperança, e aquela noite ficou marcada não só pela lembrança de um milagre passado, mas pela certeza de que Deus continua sendo o mesmo, fiel, justo, misericordioso, pronto para transformar qualquer dor em bênção, qualquer vale em campo de vitória. Se essa história tocou seu coração, se você crê que Deus ainda faz milagres e pode reescrever sua história, deixe nos comentários. Eu creio no Deus que honra os humildes. Compartilhe esse testemunho com alguém que está passando por uma prova, pois a sua fé pode ser renovada também e outras vidas podem ser alcançadas através do poder do Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, renove suas forças e, assim como fez na vida da irmã Nalva, transforme toda a humilhação em honra e todo pranto em alegria. A paz de Deus, irmãos.